Márcio, eu quero agradecer e dizer que é muito rico esse tema e muito necessário, né, para que a gente possa olhar para a nossa própria história de vários Brasis num Brasil só, levando em consideração a nossa história, né? Então, os povos originários que moravam nesse lugar e, em seguida, a chegada de europeus e depois o sequestro dos negros e negras do continente africano. Então, essa história, ela toca os nossos sentidos, no sentido da gente poder entender que é fundamental uma educação no nosso país que seja antirracista, né? Que ela possibilite o letramento racial para que todas as pessoas e todos, todas as pessoas, enfim, possam entender que essa multiculturalidade que temos é baseada nessa diversidade que você também apontou, minha amiga. Então é fundamental, a gente está fazendo aí 20 anos da Lei 10.639, que obriga o ensino da cultura negra, afro-brasileira, enfim, nos espaços formais de conhecimento, na escola. Isso tem 20 anos, 2 décadas, e fazendo 15 anos da Lei 11.645 de 2008. Então, 20 anos de uma lei que implementa o aprendizado, o conhecimento da história afro, né? E 15 anos onde ratifica essa questão da cultura negra e inclui a questão dos povos originários. Quer dizer, tem um equívoco imenso aí nessa colocação, mas é importante dizer que são 20 e 15 anos, é uma lei que já tem um tempo muito grande, mas infelizmente a gente tem lutado muito nos espaços escolares para a entrada desse assunto pela porta que deveria ser entrada. Pela porta da frente, né, Rose? Pela porta da frente, não pela porta da exceção, não pela porta do exótico, não pela porta da festa, não pela porta de um único dia, que é o Dia da Consciência Negra. A grande pergunta é de quem são os outros dias, né? Então essa é a provocação. Uma boa reflexão. Essa importância desse momento que você está tão lindamente aí contemplando com essas pessoas maravilhosas que estão com você aí, o John e o Amaral. E dizer que é necessário, é um assunto delicado, porque a gente está falando de autoimagem, então descobrir que a beleza negra é um direito de ser, né? Produtos para a beleza negra, hoje a gente encontra tantos produtos, porque perceberam sim do black money, né? A questão do dinheiro que as pessoas devem, podem gastar. Então a gente está lutando muito para que a formação universitária da pedagogia e das demais licenciaturas possam de verdade abarcar a complexidade que é ser homo brasilis, né? Que segundo Darcy Ribeiro é ninguém, porque é um alguém ainda em formação. Não quero ficar monopolizando para não atrapalhar, mas estou até emocionada de poder estar aqui com este grupo sensacional, refletindo, mas sem dor, viu, gente? A gente reflete, muita morte, muita dor, teve tudo isso, mas hoje a gente sabe que nós somos muito capazes, muito competentes, e o que a gente quer não é a história da meritocracia, porque a gente sabe que não existe. A nossa discussão não é como a gente vai chegar lá, a nossa discussão é que tem muita gente que já nasceu lá. Aí a grande diferença, fazer, né? É a grande diferença, né? Eu quero chegar lá, vou ter que trabalhar e estudar muito. A pergunta é, será que eu vou chegar? Agora, tem aquelas pessoas que nasceram lá. Então, por isso a necessidade das cotas, para que as pessoas possam, se não minimizar, porque vai ser impossível, tudo isso que o povo negro, mais de 2 milhões de negros e negras foram arrastados de um continente que hoje é reconhecido muitas vezes por tudo que falta a esse continente. Mas imagina tirar 2 milhões de humanos em idade de produzir, de construção de conhecimento, para servir de escravos, né? Então, é terrível isso. O processo foi um genocídio, o que aconteceu aí conosco, infelizmente. É uma realidade cruel, né? O John estava contando aqui um pouquinho da história do Zumbi do Palmares aqui, né? Preenchendo a gente aqui com a grandeza dessa história, né? Porque acho que a gente tem que olhar com esse olhar, por mais que tenha a parte dolorida do processo, né? Sim. Mas é sempre importante a sua participação, Rose. Eu quero agradecer demais aqui, juntamente com o Amaral e com o John, trazer, né, esse olhar de nos colocarmos, né, nos espaços. A gente falou muito sobre pertencimento, né? E do respeito a essa questão da empatia, da gente se colocar sempre no lugar do outro,
sem olhar apenas para corpos pretos, né, como tanto se discute na atualidade, essas questões, mas e se olharmos com igualdade, com respeito, que somos todos seres humanos numa sociedade, né, onde temos as mesmas necessidades, os mesmos anseios, as mesmas dores, as mesmas aflições. Então, acho que é esses olhares que, enquanto nós seres humanos, o quanto nós seres humanos precisamos mudar, né? Sim, Márcia, é essencial e através dessas pequenas pílulas que a gente vai de alguma forma, né? E aí com a sua seriedade naquilo que você está como maestrina dessa noite, nesse programa maravilhoso, nos provocar e pensar assim, nós somos filhos dentro do espaço escolar e filhas de uma história única, né? Sim. Uma história que foi contada para nós e que ela é equivocada. Então, o nosso John querido, que eu mando um abraço aqui agora, também para o Amaral, mas falar de Zumbi é perfeito, né? E falar de Dandara, mulher de Zumbi, né? Fantástica também, e que a gente tem discutido muito o pertencimento e não o apagamento, né? Então, contra preconceito, a gente rebate com informação. Exatamente. Né? Contra a desigualdade, a gente rebate dizendo nós somos, cada um é capaz e muito capaz, só dê condições de equidade, porque igualdade não é possível porque ninguém é igual, mas se nós trabalharmos com equidade, todas as pessoas vão conseguir fazer o seu melhor sem que tenha tanta força o racismo estrutural e sistêmico que a gente sofre em todos os lugares que a gente pisa. Maravilhoso, Rose. Obrigada aí pela sua participação. E nós levantamos aqui uma questão, minha amiga, que assim, que a gente não tem que trazer à tona esse tema somente nessa data, né? Mas a gente tem que trazer isso qualquer período que a gente achar interessante. Então fica o convite aqui para os três, para que possamos nos reunir novamente, né? E aí conseguir de fato debater não só essa temática, mas outras questões aí que são extremamente relevantes aí para o bem da humanidade, né? Um beijo, viu, lindona? Nossa, maravilhoso. Eu agradeço, muito obrigado. John, um abraço. Amaral, beijo, Rô. Meu amigo responsável por essa rádio que abre esse espaço para nós. Isidoro está aqui. Muito obrigado, Isidoro, maravilhoso. Muito obrigado. E Márcia, eu não consegui chegar, mas você achou um jeito de eu conseguir falar. Eu estava inquieta. Muito obrigada, mas sim, me coloco à disposição e vou chegar 1h30 antes para tomar um café na padaria para garantir que eu vou conseguir conversar novamente nessa roda poderosa. E eu que vou pagar o café, Amaral. Aê! Isidoro, você tá no elenco, hein? Isidoro, Márcia, vão ser cotistas desse caso. Obrigada, amigo. Um beijo para você. Boa noite, viu?